Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Frei Lucas, oblato de São José. E eu sou o Frei Mateus, também oblato de São José. E você está acompanhando o podcast do Padre José Calvi, o herói da simplicidade. E convidamos a vocês para juntos conhecer esse nosso irmão que é jovem, religioso e padre, e que também é para nós um exemplo de vida e de santidade. O fundador da nossa congregação, São José Marelo, certa vez escreveu assim numa de suas cartas: "A palma da vitória está no céu para quem sabe morrer triunfalmente." Que pensamento bonito, né, Frei Mateus? Sim, irmão, exatamente. E é bonito pensar neste morrer triunfalmente, porque o que na verdade vai contar no final de nossas vidas não é tanto o que nós fizemos, mas como nós fizemos cada uma das nossas atitudes, o quanto de amor nós colocamos naquilo que fazemos. E olhando para a vida deste homem, do Padre José Calvi, nós podemos perceber o quanto ele colocou de amor em cada uma das suas atitudes, e é por isso que ele conseguiu um lugar especial no céu. E o Padre José Calvi obteve essa palma no céu justamente porque toda a sua vida, até a sua morte, foi um ato triunfal da vivência extraordinária das coisas comuns. Ele é um santo da simplicidade que, como São José e o próprio Marelo, nos mostram que a santidade consiste em dizer sim à vontade de Deus nas pequenas coisas do dia a dia. É isso mesmo, Frei Lucas. E o Padre Calvi ele nasceu em Cortemiglia, na Itália, no dia 1º de maio de 1901. Uma família pobre, mas, olha, dava um bom testemunho de vida cristã. Desde muito pequeno ele era também conhecido por todos como uma pessoa calma, sorridente, dócil, estudioso, e é o que afirma o seu pároco, por exemplo. Ele entrou para a casa de formação dos oblatos de São José bem cedo, aos 14 anos apenas, lá em Asti. Em 1926, no dia 26 de julho, foi ordenado padre e logo em seguida veio para o nosso querido país, o Brasil, trabalhar como missionário em Curitiba e Paranaguá. No entanto, seu maior apostolado aconteceu no sanatório de São Sebastião da Lapa. Em 1928, o padre Calvi adoeceu, vítima da tuberculose, e ficou internado ali, onde cuidava dos doentes com muito zelo e carinho, mesmo nos momentos de maiores fraquezas físicas. Ele nunca deixou de assistir alguém que estivesse em agonia. E como padre, recebia vários presentes que doava também aos outros doentes. Tirava as coisas de si próprio para dar aos mais necessitados. Que exemplo! Com certeza o Padre Calvi encontrava sua força na oração. Lá, à capela do sanatório, todos os dias, para se encontrar com o Senhor e recebê-lo na comunhão. E assim foi até o último dia da sua vida, no dia 26 de setembro de 1943, quando fez sua Páscoa definitiva. E após essa sua Páscoa definitiva, Frei Mateus, o Padre Calvi morre com fama de santidade. E muitos que o conheceram atestam os seus bons exemplos, tanto padres como leigos. O Padre Calvi foi exemplo de inúmeras virtudes. Até hoje, é legal que muitas pessoas visitam o seu túmulo lá em Curitiba para fazer oração e pedir graças. E para falar sobre a vida e o exemplo do Padre José Calvi, nós convidamos hoje o Padre José Antônio Bertolin, oblato de São José, ele que é ex-provincial e atualmente ele é superintendente das unidades educacionais da nossa província e vice-postulador da causa de beatificação do Padre José Calvi. Portanto, né, Frei Mateus, não há ninguém no Brasil que conheça tão bem a biografia, os escritos e os testemunhos do Padre Calvi como o Padre Bertolin, que vai bater esse papo com a gente. Exatamente, querido Padre Bertolin, queremos dar as boas-vindas ao Senhor. Seja muito bem-vindo. Olá, Frei Mateus, Frei Lucas. Fico muito contente mesmo de poder estar falando um pouquinho sobre a pessoa do nosso servo de Deus, o Padre José Calvi. Ele que está nesse processo de canonização, o seu processo está em Roma, e é uma oportunidade
para que as pessoas possam conhecer um pouco mais esta figura assim fascinante de santidade que foi o servo de Deus, o Padre José Calvi. Portanto, que bom vocês darem esta oportunidade para falarmos um pouco. Eu espero que eu possa responder à altura às perguntas que vocês fizerem, sempre com esse objetivo de poder mostrar claramente tudo aquilo que está acontecendo e que nós, como religiosos da Congregação dos Oblatos de São José, em todo o mundo, estamos vivenciando em relação a esse processo de beatificação e canonização do nosso servo de Deus, o Padre José Calvi. Agradeço de coração essa possibilidade e vamos fazer com que aquilo que fizermos ou dissermos aqui para vocês, respondendo essas perguntas, possa mesmo ser de valia para todos aqueles que escutarem e tiverem interesse de conhecer melhor o nosso servo de Deus, Padre José Calvi. A gente que agradece, Padre, é uma honra ter o senhor presente aqui nesse nosso podcast, falando sobre a vida do Padre José Calvi. É isso aí. Vamos à primeira pergunta. Padre Bertolin, por que é que a Congregação dos Oblatos de São José propôs para a Igreja a canonização do Padre José Calvi? É importante que nós saibamos que, antes de tudo, a Igreja precisa de modelos para as suas vidas. Nós precisamos de modelos para a nossa vida. A sociedade precisa de modelos para a própria sociedade. E a Igreja sempre incentivou e incentiva que nós tenhamos modelos. Por isso, o próprio Papa Francisco disse que a santidade é o rosto mais bonito da Igreja, é o aspecto mais belo. A santidade é redescobrir-se em comunhão com Deus, na plenitude da sua vida e do seu amor. Então, nesse sentido, o objetivo de propor a beatificação do servo de Deus, Padre José Calvi, não é simplesmente para exaltá-lo, mas para que ele seja reconhecido pela Igreja como um exemplo de santidade para todos. A Igreja sempre ensinou que os santos são os modelos para os cristãos e são também os nossos intercessores junto a Deus, pois eles contribuem para fortalecer a união existente entre a Igreja triunfante, ou seja, aquela que está já na eternidade, e a Igreja peregrinante, ou seja, a Igreja que caminha aqui neste mundo. Por isso, diante do valor dos santos na vida da Igreja, a Congregação dos Oblatos de São José fez como tantas outras congregações, instituições e até iniciativas particulares fizeram ou fazem. Ou seja, a congregação viu no Padre José Calvi uma riqueza toda particular de vida, de exemplo, que não podia ficar apenas com ela ou com seus membros. E por isso, fundamentada nos seus exemplos de vida, muito apreciados e comentados por pessoas que conheceram o servo de Deus desde a sua infância e particularmente durante os seus 17 anos de vida sacerdotal e missionária aqui no Brasil. Então a congregação solicitou à Congregação para a Causa dos Santos em Roma
a abertura do processo de sua beatificação. Os Oblatos de São José já têm o seu fundador, é São José Amarelo. Contudo, apresentar à Igreja um dos seus filhos formados na escola do fundador é uma honra para ela e é também a constatação de que na Igreja existe lugar para todos e cada um na sua individualidade, na sua maneira de santificar-se, mostra para nós estes valores e torna-se para nós um exemplo. Nesse sentido, o processo de beatificação do servo de Deus, Padre José Calvi, foi aberto e corre junto à Congregação para a Causa dos Santos e há esse empenho por parte dos oblatos para que essa preciosidade, ou seja, Padre José Calvi, venha dar a possibilidade de enriquecimento aos cristãos, que poderão um dia ver nele o incentivo para buscar a própria santificação por meio das coisas simples, como ele muito bem assim soube fazer em sua vida. E a nossa congregação se alegra muito por ter este grande exemplo, este testemunho que, vivenciando o nosso carisma, alcançou um lugar especial no reino dos céus. Mas, Padre Bertolin, conta pra gente um pouquinho mais sobre esse processo da beatificação. Quais estão sendo os passos dados, ou quais foram os passos dados até aqui, e como serão os futuros passos? O processo de canonização ou de beatificação vem sempre precedido de uma avaliação se este que é proposto tem os requisitos para ser um santo da Igreja. Portanto, antes do pedido formal à Congregação para a Causa dos Santos, foi ponderado pela nossa própria congregação se era viável apresentar tal pedido para o Padre José Calvi. E nesse sentido foi muito importante o que os confrades da congregação e também muitos leigos tinham falado ou ainda diziam a respeito da sua fama de santidade. Muitos religiosos da nossa congregação que o conheceram, assim como muitos leigos também, ansiavam para que fosse proposto o processo de sua santificação. Portanto, houve essa preocupação inicial, que inclusive ficou comprovada por meio dos escritos dele, do José Calvi, de muitos testemunhos a respeito da sua santidade. Depois que foi constatada essa verdade, aí o postulador da causa, em nome da Congregação dos Oblatos de São José, fez o pedido para abertura do processo de sua beatificação à Congregação para a Causa dos Santos. E o mesmo pedido também foi feito pelo bispo da Diocese de Curitiba, lugar onde José Calvi trabalhou e morreu. Esse pedido foi feito no ano de 2007. Em resposta ao pedido, a Congregação para a Causa dos Santos enviou ao bispo titular de Curitiba, na época era Dom Moacir Witt, uma consulta para verificar se nada havia de impedimento a respeito da pessoa do padre José Calvi.
Ao que o bispo respondeu, o nihil obstat, ou seja, que nada havia que impedisse a abertura desse processo. A partir do nihil obstat, do arcebispo de Curitiba, enviado à Congregação para a Causa dos Santos, no dia do processo, foi aberto oficialmente, então, esta causa. Mas, antes disso, houve todo um trabalho do vice-postulador de recolher, de traduzir, de transcrever tudo o que se tinha escrito ou testemunhado sobre o padre José Calvi. Além disto, foram recolhidos também testemunhos de viso, ou seja, de pessoas que conviveram com o padre José Calvi, que o conheceram pessoalmente, e testemunhas de audito, ou seja, de pessoas que ouviram falar do padre José Calvi. Então, houve uma série de documentos que demandou aproximadamente aí umas 1000 páginas datilografadas sobre a vida, sobre testemunhos, sobre tudo aquilo que dizia respeito ao padre José Calvi. A abertura oficial do processo foi constituído assim, desta maneira, com o presidente, o promotor de justiça, um secretário, um chanceler, um copista e do próprio arcebispo de Curitiba e do vice-postulador. Na sequência, foram constituídas as sessões do Tribunal Eclesiástico, que passou a avaliar todo o material que tinham em suas mãos. Para isto, o Tribunal Eclesiástico seguiu as instruções do documento da Igreja Sanctorum Mater, que indica o caminho a ser seguido para a realização do inquérito para a causa da beatificação. O trabalho do Tribunal Eclesiástico foi de investigar a vida, as virtudes, a fama de santidade de Padre José Calvi e todos os documentos que foram apresentados e que eles tinham em suas mãos. Nesse tribunal, nesse sentido, então, o tribunal teve um papel preponderante ao se reunir para revisar e estudar tudo o que o servo de Deus tinha escrito, tinha falado, tudo aquilo que foi publicado sobre ele e tudo o que ele viveu e testemunhou, quer de sua vida particular, quer de sua vida pública, e tudo isso por meio de testemunhas que conheceram pessoalmente o padre José Calvi ou que ouviram falar dele. Que legal, né? E o senhor falou aí, Padre Bertolin, sobre a avaliação dos requisitos de um santo da igreja que precede a abertura do processo de canonização. O senhor falou também de religiosos e leigos que dão testemunho da sua santidade. Então eu te pergunto, Padre Bertolin, quais são as características encontradas no Padre Calvi que levaram a congregação a propor a sua canonização? É difícil, em poucas palavras, discorrer sobre as principais características encontradas na pessoa do Padre Calvi e os motivos que levaram a congregação a pedir, naturalmente como autora da causa, a abertura do processo de sua beatificação. Não porque esses motivos não existiam, mas sim porque eles eram muitos. Antes de tudo, foi a convicção de que Padre Calvi sempre teve durante a sua vida e depois com a sua morte a fama de santidade.
Essa convicção estava fundamentada no testemunho de pessoas que o conheceram e conviveram com ele desde a sua infância e durante a vida de seminarista e de sacerdote. Nesse sentido, foi recolhida uma quantidade de testemunhas de leigos e de religiosos que asseguraram a sua santidade. A outra coisa também muito importante é que a sua fama de santidade era-lhe atribuída em decorrência do exercício de muitas virtudes cristãs que ele vivia no seu dia a dia, como gestos concretos de amor a Deus e ao próximo. Então, essas informações que se constituíram como motivos eram procedentes de pessoas equilibradas, é claro, e que puderam ser, usando aquela terminologia própria do processo, as testemunhas de viso e de audito. Os testemunhos que estas pessoas deram já estavam todos coletados e muitos deles estavam até publicados. Inclusive, a respeito das testemunhas de viso, ou seja, daquelas que conheceram pessoalmente o padre José Calvi, e das testemunhas de audito, ou seja, aquelas que não conviveram com ele, mas que ouviram falar dele muitas vezes. Eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com algumas delas, em Paranaguá, em Curitiba e na Lapa. E delas eu pude colher os seus testemunhos relatados no decorrer do período em que Padre José Calvi viveu no sanatório de São Sebastião da Lapa e também no período que ele trabalhou, seja em Curitiba, seja em Paranaguá. E todo esse tempo é bastante expressiva a manifestação de sua santidade. Além disso, a gente pode dizer também que a congregação dos Oblatos de São José dispunha de muitos de seus escritos e de suas cartas, em que ele, o padre Calvi, deixava transparecer todo o seu esforço de se santificar. Essa verdade ficou bem reconhecida depois de sua morte, onde muitos daqueles que o conheceram atribuíram-lhe o título de santo. São muitas as pessoas que diziam que ele era santo realmente. E assim expressavam essa verdade com os seus testemunhos, com os seus relatos de graças recebidas de Deus pela intercessão do Padre Calvi. Nós temos um punhado de relatos de graças que as pessoas receberam porque acreditaram na sua santidade e pediam a graça mediante a intercessão do Padre Calvi. A prova disso, também, da sua santidade, é que o seu túmulo, lá em Curitiba, na Água Verde, estava sempre enfeitado com muitas flores frescas e era sempre visitado por muita gente. E por isto as pessoas tinham essa disposição de venerá-lo, é claro, informalmente, como um santo. Muito bonito tudo isso, mas olha, Frei Lucas, dentre tantas qualidades do Padre José Calvi, eu estou pensando aqui em lançar um desafio para o Padre Bertolin. Então vamos lá. Padre Bertolin,
É possível eleger duas virtudes que se destacam na vida do Padre Calvi? Ah não, Frei Mateus, espera aí, porque duas virtudes está muito fácil. Vamos complicar isso aí. Vamos pedir 3 virtudes? Então tá bom. Padre Bertolin, vamos lá, hein? 3 virtudes que o senhor destaca na vida do Padre Calvi. Então, Lucas e Mateus, vocês pedem 3 virtudes que caracterizaram a vida do Padre José Calvi. Naturalmente, são muitas as virtudes que ele demonstrou durante a sua vida, e é impossível a gente relatar aqui a maioria delas, ou grande parte delas, mas foram virtudes simples, desde aquela atitude de, ao ver um seu colega contorcendo de dor no estômago, ir imediatamente preparar algo quente para ele beber, e os outros colegas estavam ao lado e não faziam nada, até aquelas virtudes ou exemplos mais bonitos, como, por exemplo, ele, no final da sua vida, já estava bastante doente, raquítico, muito pobre, fraco, quase para morrer, ao saber que um dos pacientes do sanatório estava para morrer, ele pediu que o enfermeiro o transportasse nos seus braços e o levasse até esse paciente para dar-lhes o sacramento. Então, são coisas bem simples assim, mas vocês pediram 3 virtudes. Eu destacaria a virtude da busca da santidade. A vida do Padre José Calvi foi uma constante busca de santidade, por meio de gestos simples. Por exemplo, ele dizia: vou fazer o propósito de falar bem de todos, de rezar com muita piedade, de fazer bem a meditação, de fazer bem a minha participação na missa, o meu exame de consciência diário, de rezar com fervor o rosário, com toda a atenção. Fazia o propósito de afastar do seu coração toda a soberba, de ser o primeiro a dar o bom exemplo, de ser aquele que falaria só palavras edificantes, de suportar pacientemente os sacrifícios, de ser fiel aos seus votos e de valorizar muito a Eucaristia, vendo na missa um valor infinito. Tudo isso era meio em que ele buscava para a sua santificação. Ele tinha como modelo Maria e São José. Ele dizia que São José foi o mais santo, o mais humilde, o mais puro de todos os homens na terra. Por isto, ele foi escolhido como esposo de Maria e, portanto, ele era o seu modelo de santidade, o seu protetor. Calvi também procurou na sua vida viver muito a humildade, tendo Maria como padroeira desta virtude na sua vida. Ele propunha sempre de cortar todos os pensamentos de exaltação de si próprio, de soberba, de não buscar nada que pudesse redundar em louvor a si próprio, de não alimentar a vaidade, de cortar todos os pensamentos de inveja, se ele visse um seu colega ser louvado, de manifestar alegria por ver o colega sendo elogiado, estando em primeiro lugar, de não se colocar na frente de ninguém, de aceitar a humilhação com paciência, com gratidão, com alegria, e de ser sempre um exemplo silencioso
diante de Jesus sacramentado. Ele dizia num dos seus propósitos: fazei-me amantíssimo do escondimento e sedento das humilhações. Ele dizia no seu propósito: não me colocar na frente de ninguém, pôr imediatamente o machado na raiz da soberba e tornar-me sempre alegre e servidor. Ele dizia no seu propósito de ser pequeno, de ser esquecido, de dar aos outros as melhores partes, de ser operoso, sedento de humilhação, ardente de justiça, como seu fundador, São José Marelo. E as suas virtudes se traduziam em gestos bastante simples de humildade, de ofertar a si próprio, as suas coisas, como muito bem nós podemos ver na sua vida, os exemplos que ele viveu lá no sanatório da Lapa, onde tratava os doentes com muito carinho e oferecia inclusive a eles o seu próprio alimento. Então esta foi uma outra virtude destacada de Padre José Calvi, a sua humildade, e assim como também a sua busca de santidade como religioso, ter a consciência de ter sido chamado para ser um consagrado como religioso para a santidade. Ele dizia que o religioso não deve, de maneira alguma, deixar de buscar a santidade. Para ele, o religioso que não se santificasse era como uma pedra. O religioso, para ele, devia ser sempre uma esponja, como uma esponja embebida de santidade, e ele fazia esse propósito para si. Ele pedia a Deus de ter sempre esta consciência da santidade, de tê-la como um distintivo da sua vida e de fazer com que ele buscasse sempre, em todas as circunstâncias, a vontade de Deus. E ele fez um outro propósito muito bonito também, quando ele falou: eu vim para a congregação unicamente para me fazer santo, e, portanto, devo estudar para ser sacerdote. Mas se eu não puder ser sacerdote, ele dizia, o Senhor não me deixará faltar abundantes meios para fazer-me santo. Então, eis aqui os exemplos de santidade que o Calvi vivia: a busca de santidade como religioso, a sua busca de viver com humildade, laboriosidade, toda a sua caminhada aqui na Terra. São esses alguns dos exemplos concretos que o Calvi manifestava todos os dias na sua vida. Finalmente, Padre Bertolin, para a nossa família religiosa, qual a importância para a congregação dos Oblatos de São José ter mais um santo reconhecido pela Igreja? Nós já temos o nosso fundador, São José Marelo. E qual a importância de ter mais um santo? Diga para a gente. Eu diria que é uma grande importância, sim, porque todo santo canonizado é o carimbo da Igreja sobre a santidade dessa pessoa. É a demonstração de que Deus continua dando graças para que todos se possam santificar dentro dos aspectos mais diferenciados da vida cristã, seja como leigos, como consagrados ou como profissionais, assim como Maria e José. No caso de uma futura
canonização do servo de Deus, Padre José Calvi, a Congregação dos Oblatos de São José não apenas se alegra em contar com mais um exemplo e modelo de santidade para toda a Igreja, mas também porque ele se santificou dentro dessa família religiosa, que, segundo a vontade do fundador, São José Marello, quis que os seus membros fossem chamados a reproduzir na vida e no apostolado o mistério cristão como viveu São José, seguindo de perto o Divino Mestre na casa de São José, sempre silencioso, operoso, e na imitação desse grande modelo que foi São José. Então, a futura canonização do servo de Deus, Padre José Calvi, viria assim consolidar a certeza da vivência da santidade desse servo de Deus. E isso por meio da voz do povo de Deus, que atribuiu a ele a fama de santidade, por meio da voz das provas recolhidas em todo o processo judicial, que demonstraram o seu heroísmo na prática das virtudes, e também por meio da voz de Deus, que dá o seu consentimento à canonização mediante um milagre realizado pela intercessão do servo de Deus. Então, tudo isso é muito importante. A manifestação da sua santidade será, portanto, a maneira de viver no mundo dentro da mais absoluta normalidade, como ele viveu, e como São José e como Maria viveram também, santificando essa normalidade, sem ser e sem se considerar superior aos outros, mas deixando que Deus atuasse em sua vida. Então, por fim, eu diria que ter um santo dentro de uma família religiosa é sempre um estímulo a mais para os seus membros buscarem a própria santificação no dia a dia de suas vidas. É também a prova que o caminho proposto pelo fundador e que o Calvi ele mesmo viveu e que foi percorrido, portanto, por ele, oferece efetivamente, por meio da graça de Deus e do exemplo pessoal dele, a certeza de que a santidade é possível dentro da própria congregação. Bom, minha gente, vocês sabem que a alegria de pobre dura pouco e nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Queremos agradecer de modo especial a presença ilustre do Padre Bertolin no meio de nós e dizer que foi muito bom este bate-papo. Muito obrigado, Padre Bertolin. Frei Lucas e Frei Mateus, eu agradeço de coração a oportunidade de ter falado um pouquinho sobre o processo da beatificação do nosso servo de Deus, o Padre José Calvi. Realmente eu tenho a certeza absoluta que o Padre José Calvi foi um santo e que só falta agora o carimbo da Igreja para que ele seja oficialmente honrado e venerado como santo em toda a Igreja. Tem muita coisa sobre ele, o processo da sua beatificação trouxe à luz tantas coisas bonitas na vida deste homem sacerdote religioso que viveu uma caminhada, pouco tempo, mas muito rica diante de Deus e diante das pessoas. Então, que bom
poder ter falado um pouco. Que bom as pessoas que ouvirem também esta gravação, este programa, puderem se inteirar deste grande valor que, como nós dizemos, os santos são tesouros da Igreja e eles são dados para nós como exemplos, como modelos para a nossa edificação. Eu desejo a vocês um bom trabalho, que Deus abençoe e que o servo de Deus, Padre José Calvi, possa também, lá do céu, abençoar a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Valeu, Padre Bertolin. Obrigado, Frei Mateus, pela companhia. Obrigado a você que esteve conosco até aqui. Desejo que o exemplo do Padre Calvi possa alimentar em nós o desejo pela santidade vivida na simplicidade do nosso dia a dia. Que muitas coisas boas aconteçam na tua vida com as bênçãos de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.